O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Caminhar, utilizar o transporte coletivo, ir ao banco, se alimentar. Ações cotidianas e aparentemente simples, mas para as pessoas com dificuldades de acesso podem ser um desafio. O Ciência de hoje fala sobre acessibilidade. Hoje, 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São 190 mil brasileiros com algum tipo de déficit intelectual, visual, auditivo ou motor. Mas e você? Tem dificuldade de quê? Acessibilidade não é um conceito distante. Em algum momento da vida você precisou ou precisará dela. Acessibilidade é poder ir e vir com autonomia e segurança. E para garantir esse direito, foi criada uma lei. Acessibilidade é um processo de responsabilidade pública e geral da sociedade que garantiria as condições de ir e vir a pessoa com deficiência ou necessidades especiais, né? No Brasil, em termos de lei, nós temos uma lei de 2004, a 5.296, que sempre dá uma olhadinha, né, para não errar o número de lei, que é conhecida como Lei de Acessibilidade, onde ela vai priorizar mais as questões da acessibilidade física, né? E onde vai estar prescrito que todos os prédios públicos deverão ter acessibilidade e a importância de termos uma acessibilidade não só para as pessoas com deficiência, mas também aos idosos, né? Às gestantes, mas ela prioriza basicamente a pessoa com deficiência. Quando pensamos em direitos de acesso, não estamos nos referindo apenas ao espaço físico. Acessibilidade é um conceito amplo que está relacionado ao físico, ao educacional e ao atitudinal. Se a gente pensar na acessibilidade como um todo, né, e não só as questões desta lei especificamente, mas há outros movimentos, né, com relação à acessibilidade, as próprias normas da BNT mesmo, a gente sabe que a acessibilidade vai para além da pessoa com deficiência, né? E daí eu gostaria também de colocar que nós não podemos pensar na acessibilidade só no momento estrutural, como um processo estrutural, como um processo físico. Estamos dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, a gente tem que pensar a acessibilidade para aquelas pessoas que a necessitam, né, na universidade, tanto no seu caráter físico como pedagógico e também atitudinal. Para saber mais sobre acessibilidade nas bibliotecas, nós viemos até a Biblioteca de Ciência e Tecnologia da UFPR e nós vamos conversar com a chefe aqui do setor, a Eliane Stroparo, que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre acessibilidade aqui nesta biblioteca. Bom, Eliane, primeiramente, como é o funcionamento da Biblioteca de Ciência e Tecnologia? Então, a Biblioteca de Ciência e Tecnologia é uma das 15 bibliotecas que compõem o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Ela está localizada aqui no Centro Politécnico e é referência para o atendimento às pessoas com deficiência. Após a reforma do seu espaço físico em 2010, ela atende como unidade piloto no CIB a demanda de todos os usuários com deficiência. Vocês fizeram várias mudanças na estrutura física aqui da biblioteca para poder atender esses usuários com deficiências, né? Como alargar os corredores, modificar lombadas de livros, né? Com letras maiores para eles poderem identificar também. Justamente, visando essa valorização da diferença e atendendo essas pessoas com dificuldades, é que nós pensamos em todo o espaço físico da biblioteca, atendendo as padronizações existentes na ABNT, principalmente a norma 9050, que fala sobre acessibilidade em edifícios, em equipamentos imobiliários urbanos, e atendendo aí essas padronizações, a gente mexeu com a largura dos corredores entre as estantes, permitindo essa mobilidade adequada. Também trabalhamos com a instalação de elevadores
permitindo o acesso a todos os andares, né, elevadores de passageiros. Trabalhamos também com a parte de sinalização, tanto com o piso tátil direcional, visando dar uma orientação segura para as pessoas, principalmente com deficiência visual, e também a sinalização nos livros, aumentando a fonte nas etiquetas de lombada e diminuindo, abaixando, rebaixando as guias de orientação nas estantes que fiquem à altura da visão do usuário que tem deficiência. Vocês também têm um laboratório de informática com acessibilidade, né, para deficientes. Sim. A gente pode conhecer esse laboratório? Podemos nos encaminhar para lá. Ô, Eliane, esse é o laboratório, então, de acessibilidade? É um laboratório de informática ou laboratório de acessibilidade. Ele foi projetado para ser acessível a todos os usuários, mas os equipamentos instalados, os equipamentos que foram adquiridos, foi pensando na pessoa com deficiência. Então, aqui nós temos CDs com aumento de fonte para as telas, tem fones de ouvido e agora, recentemente, adquirido com verbas de projetos, nós temos a linha Braille e o leitor autônomo instantâneo. Esse leitor, ele usa uma tecnologia de síntese de voz, ou seja, ele descreve o conteúdo do livro impresso ou o conteúdo de uma página da internet de uma forma sonorizada. Então, o conteúdo, de forma escrita, ele se transforma em som. Vamos conhecer esse equipamento, então? Sim. Então, aquilo que era inacessível para as pessoas com deficiência visual, hoje pode ser utilizado por ele e a informação, né, chega até esse usuário. É esse equipamento aqui. O Maicon vai nos auxiliar fazendo uma demonstração. É um livro em língua portuguesa e o assunto? Sociologia da globalização. Ele lê em qualquer língua. E não importa o tamanho da fonte, né? Ele lê qualquer... Ele vai fazer leitura em qualquer fonte e numa série de idiomas que a gente pode apresentar. Ele faz a captura da imagem, detecta e passa a fazer a leitura a partir de então. Introdução. Os processos transnacionais, como a globalização econômica, política e cultural, trazem uma série de desafios teóricos e metodológicos às ciências sociais. Esses desafios advêm do fato de que o global seja uma instituição, um processo, uma prática discursiva ou um imaginário transcende quadros. E no próximo bloco você vai conferir as novidades nas pesquisas de acessibilidade. O Ciência volta já. Acessibilidade é um conceito multidisciplinar, ou seja, várias áreas do conhecimento trabalham com essa temática, e uma delas é o design. O design universal tem por objetivo criar produtos acessíveis a todos.
A acessibilidade é uma coisa que se vem discutindo muito, principalmente na arquitetura e no planejamento da cidade, onde as pessoas têm acesso aos espaços, né, que são, porque por serem portadoras de alguma necessidade especial, elas não podem circular, então escadas, rampas, etc. Um dos conceitos que é trabalhado no design é o design universal. Ele é um conceito onde fala que o maior número de pessoas devem ter acesso aos produtos e serviços. Então, aqui eu não estou falando somente de rampa ou de um acesso a uma escadaria, mas tudo mais, né? Se eu tenho um produto de uso doméstico, um liquidificador, um aspirador de pó, por que não ter braille, né? Se eu colocar isso, o produto não ficou mais caro e mais pessoas podem ter acesso. E quando a gente fala de design universal, não estamos falando apenas da questão de antropometria e dessa relação do homem com o objeto, mas também questões culturais, as cores, as diferentes culturas que vão ter acesso à informação. Um exemplo é agora, que vai ter a Copa do Mundo, vamos ter que mexer na sinalização em placas, né? Eu não posso pensar somente no acesso às pessoas que estão do ponto de vista ocidental, mas também outras pessoas de outras culturas, que as outras cores têm outros significados. Então, isso é permitir que o maior número de pessoas tenha acesso à informação. E juntamente com os alunos de graduação, o professor Ken criou um pequeno carro adaptado a uma cadeira de rodas, que em 2012 recebeu o 3º lugar no Prêmio Alcoa, um dos mais tradicionais na área de design, que reúne estudantes de todo o Brasil. A gente tem um exemplo de um projeto onde os alunos vão experimentar desenvolver um produto para uma associação, para portadores de necessidades especiais, mais especificamente o cadeirantes. Então, como pode ser visto aqui, os alunos alugam uma cadeira, experimentam, vivenciam como é que é vir para a universidade, atravessar a rua, todas essas questões, e ainda discute não só a questão do uso do objeto enquanto a questão funcional, mas também como que a pessoa se sente psicologicamente nesse objeto, como é que ele entende se isso é feio, se é bonito, né, e tudo mais. Então, esses alunos, eles experimentaram alugar uma cadeira de roda durante uma semana, eles vivenciaram na Associação dos Portadores de Necessidades Físicas e, a partir daí, usando os métodos, né, e a metodologia do design, eles desenvolveram um produto que seria uma cadeira elétrica, já pensando no futuro, né, no produto ideal. Esse produto, então, ele recebeu o prêmio da Alcoa em 2011, foi um produto premiado, e gerou uma continuação que foi um trabalho de graduação que aconteceu em 2012. Então, essa temática é uma temática que permeia muito o curso de design e muitos alunos querem desenvolver. E como era essa cadeira de rodas, professor? O que ela tinha de diferente? O grande diferencial, essa cadeira permitia subir e descer a altura, né? Porque geralmente quando você conversa com o cadeirante, ele está sentado no nível abaixo, então você olha de cima para baixo. Ele tem um sistema que permite que ele suba um pouco mais e você olha a pessoa nos olhos. E a outra questão é o controle, que ele tem um joystick igual como se fosse um videogame, e você controla com uma mão só para você andar com uma cadeira elétrica. Esse projeto ele ainda aumentou e acabou pensando também num veículo, mas aí já é uma questão mais de futuro, porque esse produto ainda não existe legislação, né? Uma cadeira elétrica, ela não é um carro, mas também não é uma bicicleta. Então, mas mesmo assim se exercita dentro da universidade esse um olhar para o futuro, e as regras e as leis, elas vão seguir nessas tendências de mercado. Um dos cursos aqui da Universidade Federal que visa trabalhar com acessibilidade e adaptação para deficientes é o de terapia ocupacional. Nós vamos até aqui conversar com a professora Adriana e a professora Marina, e nós vamos conhecer um laboratório que é uma casa toda adaptada para um deficiente físico. Bom, a professora Marina vai ajudar a gente na cadeira de roda e a professora Adriana vai explicar para a gente a casa. Vamos lá então para conhecer? Bom, professora, a gente tem aqui primeiro a sala, então, né? Quais as adaptações que foram feitas nesse espaço para que um cadeirante pudesse utilizar? Bom, nós não tivemos uma oportunidade, né, de construir os móveis ou de poder escolhê-los. Então, foi o que nós tínhamos e o que nós ganhamos para poder construir esse laboratório. Né? Então, assim, a gente procurou espalhar dentro de todos os ambientes que uma casa tem, da melhor maneira possível para ser utilizada por um cadeirante. Bom, professora Adriana, então, quais as adaptações que foram feitas na casa para que um cadeirante, um idoso, uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade de acesso pudesse utilizar esse espaço? Então, a gente tentou, dentro do que a gente tinha de estrutura física e o que a gente tinha de imobiliário, adaptar o melhor possível para uma pessoa com cadeirante, uma pessoa idosa, né? Então, a gente procurou cuidar dos espaços, procurou cuidar da altura dos móveis, dentro do que foi possível que nós tínhamos de material. Tá? Então, nós temos uma casa adaptada com sala, cozinha, um quarto, um banheiro adaptado para que os alunos possam vivenciar
essas atividades e depois posso saber trabalhar com os pacientes que eles venham a ter, os clientes, né? Então, aqui na sala, a primeira coisa que a gente percebe é que tem que ter um espaço bom. Tem que ter um espaço bom. Na verdade, ele não está totalmente adequado pela questão do tamanho da sala e dos móveis todos que a gente quis contemplar para ter todos os ambientes de uma casa. Mas a televisão, ela tem que ser mais baixa? O que a gente para um cadeirante pode ser mais baixa, mas também pode ser um pouquinho mais alta, tá? Aqui um espaço maior, a gente retirou tapetes da casa para evitar quedas, para evitar que a cadeira de roda não consiga passar. Aqui tem que ter um espaço também para um espaço, desde a porta até um espaço de mobilidade. Vamos para a cozinha, então, ver lá as adaptações. No curso, vocês também fazem materiais, né, para que o deficiente possa vir a se adaptar, né? Isso, existe muito material comprado, tá? Mas a gente procura trabalhar na disciplina, a professora Marina, o professor Renato, a professora Aline e eu trabalhamos nessa disciplina de tecnologia assistiva, onde os alunos aprendem a confeccionar, né? Porque se o paciente, o cliente ou o usuário tiver condições socioeconômicas de adquirir, ele pode adquirir. Se não, o terapeuta ocupacional vai fazer uma adaptação para o paciente poder utilizar. Aqui na cozinha a gente percebe que as mesas elas são baixas e são bem amplas, né? Para poder entrar a cadeira de roda. Para poder ter acesso à cadeira de roda, bem como o fogão, o micro-ondas, a pia, para que, né? Ela não está totalmente dentro das medidas, tá? Mas foi o que foi possível dentro desse ambiente. Já dá para ter uma boa ideia de como é um ambiente, e claro, né? A professora Marina dá aula de acessibilidade, então ali é trabalhado todas as normas, todas as alturas adequadas, que o aluno vê que algumas questões ainda não estão totalmente adequadas, mas ele aprende. E o prato, então, né, o primeiro invento que a gente tem aqui é adaptado à colher, né? A borda dele, é isso? A borda dele é levantada para que quando vai manusear não caia a comida do prato. Né? Neste caso, também é uma colher angulada, vai facilitar já o movimento de punho do paciente. Tá? Nós na terapia ocupacional temos uma nomenclatura, por exemplo, depende de onde nós estamos, em que contexto, dentro do nosso paciente. Então, pode ser paciente, pode ser cliente, pode ser usuário. Vamos conhecer o quarto, então, dessa casa, para a gente ver as adaptações? Professora Adriana, na área educacional nós temos também vários melhoramentos para que esse deficiente possa ter acesso, né? Sim. Aqui a professora Marina está mostrando para a gente um digitador. A senhora pode comentar um pouquinho? Então, essa é uma adaptação para a digitação, né? Onde o cliente, o usuário, ele tem uma dificuldade de digitar. Então, com essa adaptação, com o uso principalmente do movimento de ombro, ele consegue fazer uma digitação. Por exemplo, se ele tem uma dificuldade de punho, de cotovelo, ele consegue realizar. Esta é uma adaptação comprada. Mas os alunos aprendem a fazer com material, aprendem a fazer com gesso e um lápis, para caso, de novo, nós vamos falar, o poder socioeconômico, as questões com material barato, o nosso aluno, futuro terapeuta ocupacional, pode confeccionar para um paciente dele. Professora, e nem todo deficiente necessita de algum tipo de adaptação, né? Não, muitas vezes na reabilitação, ele consegue realizar aquela atividade de uma outra forma. Ele cria formas, ou a gente trabalha com ele, uma outra forma. Se depois da reabilitação, ou nesse tratamento, ele realmente não consiga realizar a queixa dele, que é, por exemplo, a participação na escola, aí a gente cria uma adaptação depois de uma avaliação. Inclusão é o principal objetivo. Inclusão. A terapia ocupacional, ela visa a inclusão, a participação nas áreas de desempenho. Então, aqui nós estamos mostrando a questão escolar. Ali tem outros, né? Tem outros, tem de lápis, tem de escrita, por exemplo, essa foi uma criada pelo aluno, tá? Com um mouse e uma caneta, tá? E na verdade ali onde prende a caneta é um espiral de encadernação. Então, o paciente pode escrever, sem ter que ter a pinça. Né? Tem adaptações para leitura? Para leitura, para escrita, a tesoura, 2 tipos de tesoura adaptada, né? Essa com utilização da mão, a outra só vestindo em movimento, né? Ela só veste o papel e corta. Então, nós temos muitas questões. Essa também foi produzida aqui na disciplina, né? O paciente amputado, o paciente que perdeu a função de mão, consiga realizar as atividades de escritório, na verdade, de educação. Esse estudo de caso era uma secretária que tinha perdido
A função. Isso também mesmo. tem jogos, né? Nós temos a área de lazer também, né? Então a gente também faz adaptação de alguns jogos, de brinquedos, de brincadeiras. Nós temos colegas também que trabalham na atividade de lazer, que dão a aula de atividades de vida diária que comporta essa casa. E a gente trabalha com adaptação. Por exemplo, na dificuldade de pinça, né? Dificuldade de apreensão, na dificuldade de suportar a carta durante todo o jogo, né? Então ele utiliza esse suporte quando as cartas ficam ali, tá? Esse, por exemplo, ele com uma utilização de um dedo, né? Não necessita que ele pegue no movimento de pinça, ele consegue realizar um jogo. Porque o que quando a gente recebe, né, essa pessoa com uma dificuldade, ela traz a queixa principal dela. Aí eu jogava xadrez com a minha família, ou com meus amigos, ou lá na minha comunidade, e eu não consigo mais realizar essa atividade de lazer. Então a gente procura adaptar, ver qual é a dificuldade que ele tem, se ele não consegue realizar de outra maneira, e aí a gente coloca uma adaptação após uma avaliação. Acessibilidade é isso, incluir o deficiente em todas as atividades, não só na área escolar ou no trabalho, mas em tudo. A terapia ocupacional trabalha em muitas áreas, né? A educação, o trabalho, atividades de vida diária, instrumentais de vida diária, lazer, brincar. Então, todas as atividades cotidianas dessa pessoa, com que ela tenha uma participação em todas elas. Professora, a senhora tem um projeto também para a inclusão de alunos com deficiência aqui na universidade, né? Como vai funcionar? Então, primeiramente, nós tivemos uma aluna que fez o seu TCC e é da iniciação científica, que foi um trabalho sobre a inclusão do aluno com deficiência nas universidades. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa nacional, tá? E agora, em parceria com o NAPNE, nós vamos realizar um mapeamento dentro da universidade, onde estão esses alunos, que curso, qual é a deficiência, qual é a dificuldade, como a gente pode ajudar. Então, a gente, através da revisão da literatura, percebeu que o terapeuta ocupacional pode ajudá-los em duas questões. A primeira é a consultoria colaborativa, porque a gente percebe nas pesquisas que relatos trazem a dificuldade que os professores têm de receber esses alunos. Por quê? O professor, na sua formação, ele não necessariamente tem que conhecer, né? Então, a gente chama isso na terapia ocupacional de consultoria colaborativa. Consultoria colaborativa não é o terapeuta ocupacional ensinar nada para o professor. É juntos criar alternativas, estratégias para que esse professor consiga trabalhar melhor, né? Consiga passar os conteúdos para o aluno e o aluno consiga aprender. Então, é criar estratégias desde uma questão de conteúdo, né? Desde uma questão de recursos audiovisuais, de postura, por exemplo, quando você está falando com um aluno que tem uma deficiência auditiva. Então, toda essa questão, trabalhar com o professor. E a consultoria colaborativa, ela visa depois ir retirando, porque aí o professor já criou as estratégias. Quando ele receber novos alunos com deficiência, ele já vai, né, poder criar questões por si só. E a outra questão é a tecnologia assistiva, que a gente já mostrou aqui, e também envolve toda uma questão do mobiliário da sala de aula, mobiliário nos laboratórios, poder adaptar algumas questões, né, de laboratórios específicos, que o aluno está tendo dificuldade. Então, dentro da tecnologia assistiva, que a gente já falou bastante, e dentro da consultoria colaborativa. Então, a gente inicialmente vai fazer um mapeamento, porque o NAPNE nos passou alguns dados, mas a gente percebe que alguns alunos já saíram da universidade, né? A gente quer saber também, né, mais profundamente, por que ele está saindo, se realmente porque ele não está tendo esse acompanhamento, ou se o curso que ele escolheu realmente não deu conta por causa da deficiência dele. Então, a gente vai fazer um mapeamento e depois partir para essas intervenções dentro da Universidade Federal do Paraná. E o Ciência de hoje fica por aqui. Na semana que vem, continuaremos a falar sobre acessibilidade. Vamos fazer um passeio pela cidade para entender as dificuldades de um cadeirante e ainda conhecer histórias de superação. Até o próximo Ciência!